Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, 1º de dezembro de 2021, debaixo da graça de Deus, iniciemos mais este mês, o mês natalino, o mês que antecede os dias do nascimento do menino Jesus. É a primeira semana do tempo do Advento, aquele tempo que nós esperamos com muita ansiedade a chegada do menino Jesus. Que o espírito natalino do menino Jesus se faça presente em todos nós, em toda a nossa família, nos abençoando e nos iluminando. Que o menino Jesus, neste mês de dezembro que está se iniciando hoje, debaixo da graça do Senhor, que Ele nos traga muita alegria, amor, prosperidade, compreensão e, acima de tudo, que fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus. Amados irmãos, vejamos com atenção o Santo Evangelho deste 1º de dezembro de 2021, nesta quarta-feira, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 29 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos dando capacidade para compreendê-las. Caríssimos irmãos, nós vimos aqui nesta narrativa do evangelista Mateus a multiplicação dos pães e dos peixes. Relata a palavra que era grande a multidão, e o Senhor se compadeceu delas, porque já fazia 3 dias que estavam com ele, e eles tinham fome. E aí, ele não queria mandá-los embora com fome, porque correriam o risco de desmaiar pelo caminho com fome. Nosso Deus amado, nosso Jesus tão querido, tão amante de seus filhos e verdadeiramente amor puro, sincero e profundo, se compadeceu daquela grande multidão. E aí ele providenciou a comida para que aquele povo saciasse sua fome e para que pudesse ir embora. E aí os discípulos disseram: Mas aonde vamos arrumar tanta comida para tanta gente? E aí ele perguntou: O que tens? Temos aí
7 pães, alguns peixinhos, né? E aí Jesus tomou, deu graças e multiplicou os pães e os peixes, e todos comeram, encheram suas barrigas, e ainda sobraram uma grande quantia, porque Jesus não quis que se perdesse nada. Ordenou que os discípulos juntassem a sobra e ainda encheram 12 cestos com a sobra dos pães e dos peixes. Vimos então o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vimos que Jesus, ele, por ser o Filho de Deus, ele tem sobre ele toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque o Pai Celestial deu a seu Filho Jesus o poder de fazer tudo aquilo que ele quiser. Ou seja, na observância, na lei daquele que o enviou, ele fez a multiplicação dos pães. Antes ele já havia curado cegos, aleijados, enfim, várias pessoas que se encontravam enfermas naquela multidão acabaram recebendo a cura de Jesus. E ele, por onde passava, ele evangelizava, ele pregava a boa nova, ou seja, pregando a palavra do Senhor, anunciando o evangelho e trazendo o reino de Deus, anunciando que o reino de Deus está próximo. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso. E hoje é 1º de dezembro, nós estamos na primeira semana do Advento, o tempo que antecede a chegada do 25 de dezembro, que é o dia consagrado ao nascimento de Jesus Cristo, aquele que foi enviado a este mundo pelo Pai, que fora anunciado à Virgem Maria pelo anjo Gabriel. E ela concebeu e deu à luz ao seu filho Jesus. E ele se fez grande, e ele é rei de todas as nações. E o seu trono, o Deus Pai Todo-Poderoso o deu. E ele se fez homem habitando entre nós, e fez tantas e tantas maravilhas. E quando se cumpriu tudo aquilo que estava na Escritura, que era previsto que deveria acontecer, ele foi morto, foi crucificado, e no terceiro dia ele ressuscitou. Para a glória de Deus, e ele está sentado à direita de Deus Pai, donde virá para julgar os vivos e os mortos. E ele está presente em nossas vidas, em cada um de nós, nos trazendo a sua palavra, nos trazendo a boa nova, nos trazendo os ensinamentos, os mandamentos, nos ensinando como nós devemos proceder e viver para que nós possamos um dia ganhar a salvação, porque Deus é amor e Ele ama todos nós. Amados irmãos, uma excelente quarta-feira para todos, que Deus abençoe grandemente todos e que a paz do Senhor esteja com todos nós.